Olha, já temos aqui o Rony Telles junto com a gente, ao vivo e a cores. Boa noite, Rony. Seja bem-vindo ao canal Critica Brasil. Boa noite, companheiros do canal Critica Brasil. Aqui é Rony Telles, do canal Nome Criativo, Rony Telles também, né? Já estivemos aqui vezes anteriores. É sempre uma honra estar com vocês, a força aqui dos nossos 240 mil guerreiros que adoram o Aqui é Santarém. Falei que lá que ia estar aqui, todo mundo disse que ia correr para assistir. Beleza, que bom, Rony, né? Você tem uma grande audiência, eu sempre lhe assisto também, e poucas pessoas eu assisto, mas é porque também a gente não tem muito tempo, né? Mas você está na minha lista, não na blacklist não, né? É na lista boa. Somos todos detratores. Aliás, eu tenho um recado do professor Roberto Cardoso para te dar, mas eu vou esperar o pessoal chegar aqui a mais quantidade de gente para eu falar ao vivo e a cores, porque ele disse. E as pessoas já estão mandando mensagens aqui para nós. Muito obrigado a todo mundo que está ao vivo e a cores. MMC Torres, boa noite de Ipatinga, comunidade do Critica Brasil. Grande abraço a Jéssica Michele Madalena Trerretz. Olha só, Vinícius Lutador, Cirlei Silva do Amaral, todo mundo ao vivo e a cores. E a Maju já manda logo um superchat lá da Europa, logo, né? Dankeschön für deinen superchat. Aí, tá pensando o quê, tá, querida? A Maju é sensacional, né? Também beijo, Maju, sensacional, meu irmão. Que Deus te dê força, saúde, continua sempre ajudando o Critica Brasil e outros canais também. Muito obrigado. Gente, vamos começar com as notícias. Meu amigo Rony Telles tem muito o que falar. Antes de a gente começar propriamente com as notícias, Rony, eu queria que você comentasse do caso do Bolsonaro. Fizeram uma pergunta para ele, que ele ficou muito pé da vida, né? Fizeram aí eu disse o seguinte, encerrou aí a entrevista aí, acabou aí, tá acabando essa porra aí, ok? O que aconteceu com o presidente, o Rony? O presidente faz uns desafios que ele mesmo não consegue resistir, né? Me chama de corrupto, porra! E aí o jornalista começou a insinuar que ele poderia ser corrupto, ele já encerrou a entrevista, a entrevista tá encerrada. O jornalista se referia a blindagem, para dizer com bastante cuidado agora, né, com o STF, STJ tá de olho, o STJ concedeu assim um presente dos deuses para os deuses do bolsonarismo. O Flavinho Chocolate, vulgo Flávio Bolsonaro, foi blindado pelo STJ porque concederam a ele o cancelamento de uma das mais importantes decisões do juiz Flávio Itabaiana, aquela que quebrou o sigilo bancário e que permitiu que os investigadores do Ministério Público encontrassem lá as evidências contundentes, incontestes da rachadinha. E aí o jornalista, numa coletiva que o Bolsonaro estava lá junto com aquela trupe, que mais parece a família Adams, assim, o jornalista, olha, presidente, o que o senhor tem a dizer sobre esse bônus aí que o STJ concedeu ao seu filho? Ele nem esperou o jornalista concluir a frase. Ao maior estilo ditadura militar, né? Que na frente das câmeras não matava, mas arrastava os jornalistas pelo braço para que respeitem os generais, né? Isso aconteceu, você tem imagens na internet. O Bolsonaro só, a entrevista está encerrada. Saiu, arregou o capitão aqui, você acredita? Tá encerrada aí a reunião, porra, não quero responder isso aí. Pronto, tá ok, falei. Aliás, é naquele estilão, tipo, xingue, berre, não responda... Não faça nada, não se justifique, porque a merda fica pior, não é? Mais ou menos isso. Então ele joga, Rony, que é para não ter mais coisas do que falarem, porque se ele começa a falar, vou perguntar mais isso, e mais isso. Ele diz logo, não, encerrou aí. Aí ele dá aquele ar, sabe do que? De indignado. Uma pessoa super indignada, eu estou indignado com isso que estão fazendo. Sou o papai apenas observador, no tocante a isso aí. Você quer... Tu viu a Tânia, parece que é Tânia Amaral, salvo engano, a desembargadora, aquela que soltou o filho que foi preso com droga, lembra disso? Lembro. A desembargadora, ela foi lá, tá? Aí agora o Conselho Nacional do Ministério Público aposentou ela, né? Aposentou, tá aposentada. Mas eu estava falando pro pessoal, Rony, para eles entenderem uma mãe e para eles entenderem um pai como o Bolsonaro. É a proteção dos filhos. Com toda não é? Mas é claro, a gente luta tanto para ver os filhos bem na vida, né? Estuda, dá carinho, dá educação. Não, pera, ele não fez nada disso. Deu cargo na política brasileira. A mamatinha, né? A vaca tem mais de quatro tetinhas ali, dá para colocar todo mundo.
Isso porque a mamata acabou aqui. E é interessante, né? Porque o Bolsonaro, há muito tempo, ele já percebeu que ele não precisa ficar dando essas explicações para o público que segue ele. O público que segue ele, até esse momento, quem restou, é aquele fanático, é aquele que quer ver o Bolsonaro lacrar em cima dessa extrema imprensa, como diz a Carla Zambelli. E falando em Carla Zambelli, fazendo um pequeno parênteses, é bom que tome cuidado quando falar dos ministros do STF, viu? Porque a coisa pode ficar complicada. Mas ele não dá satisfação aqui, porque ele já percebeu que não precisa. O pessoal está engadificado, a gente fala isso no canal. O negócio deles ele tá como? Como é que é? Como é que é? É o quê? Engadificado. Lá no nosso canal a gente combate o gado. Engadificado de gado, é? Gado. Desengadificando, né? O raio desengadificador é o que a gente lança lá no canal. E esse pessoal é fanático aqui, eles estão regozijando com o que viram, eles acham que é assim que tem que ser, né? Sal e alfafa, né, Aquias? Agora tem alfafa. De vez em quando dá aquele sal que o pessoal se sente assim. Sabia que aqui tem gado de estimação? Lá no teu canal também tem ou não? Tem. Se não tiver, né? Não é um canal que combate o bolsonarismo. Aqueles que acompanham o canal parece que numa frequência mais intensa do que o que realmente são nossos seguidores. Não é de rir, Aquias. A gente faz isso e eu percebi que seu canal, claro, desde o começo, tem uma linha semelhante, né, de rir de tudo isso que acontece. Mas é porque eu peço que a audiência entenda, e eles acho que esse momento eles já entenderam, que como a gente não pode fazer muito mais do que apontar e desconstruir toda essa ignorância, todo esse obscurantismo, quando não resta mais nada, a gente tem que rir. Porque eles mesmos, inclusive a gente fala lá no canal, os comediantes estão tendo o pior momento de toda a sua história, porque o bolsonarismo ele já vem com a piada pronta. Como você monta um esquete de humor em cima do que o Bolsonaro faz? Não tem como. Já é ridículo. Um presidente que sequer consegue justificar a rachadinha, o dinheiro que chegou na conta da sua esposa, que o próprio Ministério Público demonstrou que veio das contas do Queiroz. E ele admitiu. Ele já admitiu. Agora eu pergunto, Aquias, existe explicação para o que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça concede essa benesse ao Flávio Bolsonaro, mas a gente estava fazendo comparação e talvez a gente vá abrir na hora que chegar a hora correta. O ex-presidente Lula não tem essa mesma sorte lá no STJ. A coisa lá para ele é bem diferente. Volta de novo aquele direito processual penal exclusivo para Lula. Lá o Flavinho Chocolate nada de braçada, enquanto o Lula, acho que está na sua pauta aí, né? Não consegue. É um negócio assim sobrenatural. Olha, eu fico assim, estarrecido com tanta coisa acontecendo, e aí é só que a gente agora entende por que essa justiça, ela é uma justiça para o Lula. Tem uma justiça para o Lula. Tem um Código Penal do Lula. Tem o processo penal do Lula. Aliás, o Deltan Dallagnol disse para o Januário, deixa essa burocracia aí, vem prender o Lula. Não entendeu? Deixa essa burocracia aí, vem prender o Lula. O Januário, aquele que a gente sabe que o doleiro Dário Messer mudou o depoimento, não foi isso, Rony? Ele mudou o depoimento? Mudou o depoimento. A questão do Januário Paludo, lembre-se, o que dava nome ao grupo, né? Filhos de Januário, famigerado grupo do Telegram, do qual vazaram muitas conversas. O que acontece é o seguinte, para vocês estão acompanhando a audiência do canal Critica Brasil, acompanha já há muito tempo com o companheiro Aquias, o caso, né, das denúncias do Dario Messer. O Dario Messer é o que é chamado de doleiro dos doleiros. O cara é o das galáxias na questão do dólar aí, da lavagem de dinheiro e etc. E aí esse cara já tinha feito uma delação premiada, foi lá, acertou tudo, e nessa delação premiada ele tinha acusado um membro da Operação Lava Jato, o tal do Januário Paludo, que o Aquias está falando, de ter protegido. Né? Eu pagava dinheiro e o cara me protegia. Isso já vinha lá, ó. Deixa eu pegar a data aqui certinha do Januário aqui. Desvinculações de receitas, delegada. Cadê o meu trem do Januário? Saiu da tela aqui. Tá aqui, ó. Isso já vinha de 2005 no caso Banestado, mas nunca foi investigado. Os procuradores da Operação Lava Jato, pelo que a gente viu no novo caso da delegada, inclusive, fazem de tudo para proteger seus correligionários. E aí, de repente, para você que não sabe, o Doleiros dos Doleiros tem muito, muito, muito dinheiro, claro. De repente, eles fazem um novo acordo com esse Dario Messer, onde ele deixa de ser um pobre perrapado que tinha perdido, estava tudo apreendido, recupera 10 milhões do seu dinheiro,
10 milhões do seu dinheiro para fazer para dar uma lista patética, ridícula, que não vai dar em nada. E, curiosamente, nessa nova delação premiada, ele disse que se equivocou a respeito dessa denúncia sobre o Januário. Não tinha isso aí de proteção, não. Sumiu a denúncia contra o Januário. E o cara pegou ali nada, 18 anos de prisão, 9 meses, que a gente sabe que vai dividir por 2, daqui uns dias tá solto. Ponto da questão. Os grandíssimos, nobres, super-heróis da Marvel, procuradores da Lava Jato, que foram desconstruídos agora pelas conversas da Vaza Jato, tinha um de seus membros, cabeça ali da situação, acusado por um doleiro. O doleiro dos doleiros não era qualquer um, não era peixe pequeno. Como diz o Bolsonaro, é tubarão, não é peixe pequeno. De repente, essa acusação desaparece num passe de mágica. E o cara, o doleiro dos doleiros, sai dessa história com 10 milhões de reais. Isso acontece no país que acaba de conceder um bônus gigantesco a Flávio Bolsonaro, porque tinha um erro processual ali. Olha, tem um errinho processual aqui. Mas, nesse caso, os procuradores estão passando livres. Tá passando a boiada aqui. E a gente está vendo. E é por isso que muitas vezes a gente ri. Porque é o que dá para fazer aqui? Além de falar, até secar a saliva. Tá tendo alguma coisa aqui. Olha, a Maria Elisa diz aqui, está chique. Boa noite, Rony. Obrigado, minha querida. Isso aqui são seus olhos, da cor de mel. E deixa eu ver outras mensagens que estão chegando aqui também. A Flávia Amorim Sena diz, boa noite, bom ver o Aquias e o Rony juntos. Boa noite a Nara Sante também, que está ao vivo. Luiz Carlos Palanca. Boa noite. Um beijo para minha amiga Lúcia Mello, para as pessoas que estão ao vivo. Clóvis Gali diz aqui, e Rony, dupla excelente. Yara Braga manda um super stick pra gente aqui. Obrigado, minha querida Yara Braga, obrigado pela sua ajuda. E também, deixa eu ver mais, Jaci Gomes. O povo brasileiro precisa reagir enquanto é tempo. Obrigado, Jaci. Ô, Rony, tu falou uma coisa agora que me chamou a atenção, que diz assim, esse é o nosso trabalho, né, de falar. Porque de vez em quando eu sou cobrado por algumas pessoas como se eu fosse, assim, a pessoa mais importante do Brasil, como se eu fosse a pessoa mais poderosa do Brasil que pudesse mudar as coisas de uma hora para outra. E diz assim, aqui vocês estão fazendo tudo errado. Vocês têm que falar assim, têm que denunciar, vocês têm que... Sei lá o que eles querem da gente, eles acham assim que a gente é Superman, Mulher Maravilha, alguma coisa assim. Não dá, pessoal. A única coisa que a gente pode fazer está nos nossos limites, que é o quê? Informar, falar, denunciar. Não tá, eu não sou juiz. Imagine se eu for... Imagine, você já viu o Marco Aurélio falando? É uma das coisas das quais é encarecido a porcentagem, o caráter. E se eu fosse, era outra coisa, meu irmão. Mas eu não sou. Não, o que tu acha dessa cobrança, às vezes? Você recebe esse negócio de cobranças desse tipo? Eventualmente acontece, tá? Tem sempre a esquerda, primeiro fazer um parênteses rápido, a esquerda, ela tem um dos problemas, nossa, é que a gente pensa muito. O gado, é mais fácil lidar com o gado, você joga o sal e o gado sai correndo. A esquerda, todo mundo tem um nível de instrução maior, então eles contrariam até a gente de vez em quando, eles contraditam, né? Vai lá, eu não acho que é do jeito que você tá falando. Isso é saudável. O debate é importante, mas às vezes, quando a estratégia está adotada, ficar lutando contra ela pode levar um prejuízo para a causa toda. Então, muitas vezes, a esquerda precisa seguir um plano, sem ficar questionando, sem ficar entregando os bastidores dos nossos projetos. Mas há essas pessoas que questionam. O ex-presidente Lula concedeu uma entrevista hoje no 247, que nós, inclusive, repercutimos sem autorização, mas o Atucha é super de boa, que ele falou o seguinte, ele falou a mesma coisa, né? Ele comentou sobre a mesma crítica, e ele falou, cara, primeiro, a esquerda precisa aprender que existe alternância de poder. Claro, eu estou aqui interpretando a fala dele. E esse momento, e aqui complementando, esse momento é importante para que a gente aprenda a importância do voto. Deixa eu contar uma coisa para a sua audiência aqui, 1.441 pessoas assistindo. A gente, quando não tem cargo, e principalmente, às vezes nem como deputado, a gente nada pode fazer. É falar até secar a saliva, espernear e ser vencido. A democracia é assim. Por isso, este momento, 4 anos de sofrimento do Bolsonaro, é a hora de você pôr a sua mão na consciência, de você aprender a falar mais. Quando a gente fala, vai lá, leva o link do grupo pro teu amigo, vai lá, fala com teu companheiro, porque a gente precisa, em 2022, se lembrar de como é passar 4 anos na oposição,
né? E quando a gente tem sorte de ter um governo ao qual a gente faz oposição, porque a gente discorda ligeiramente dos temas, das pautas, ok. Mas e quando é um governo este que está desmontando totalmente o país, esquartejando as nacionais brasileiras, as estatais, que está vendendo, que está doando, que está matando por imperícia, que está matando por negação científica, que zomba da população, que dá as costas para jornalista, que são, de certa forma, os nossos representantes, porque acha que está acima da carne seca, não tem que dar satisfação para o povo que ajudou a colocar ele lá. Eleitor, companheiro, audiência, voto não é brinquedo, não anula voto. Vai lá e fala assim, cara, pô, 4 anos, meu Deus, nunca mais vou brincar com isso. Vou levar a sério, vota direito, porque nada podemos fazer. Por enquanto, nada. O que nós podemos fazer, companheiro Aquias, reunir uma galera aqui, seu canal tá com quase 400 mil inscritos, a última vez que eu acompanhei, chegar no 1 milhão, 2 milhões, para que na véspera da eleição 2022 a gente chegue com força, coloque os nossos candidatos lá para ter maioria e a gente conseguir mudar alguma coisa. Em democracia, se você vota errado, acabou. Game over. É sofrer por 4 anos. Pelo menos a gente sofre junto, né, Aquias? Aqui o de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém. É verdade. Aliás, eu conversava com o Rony e com o Thiago que era preciso que houvesse uma união dos canais de esquerda para colocar, viabilizar o nome também. Porque a gente, às vezes, fala daqui, as pessoas dizem assim, poxa, as tuas ideias são boas, por que não coloca? Eu lembro que o presidente Lula gravou um vídeo na qual ele disse o seguinte, você que reclama da política, você que acha que a política é assim, que não acredita em políticos, que etc, etc, talvez você seja a pessoa que está faltando para a política. Talvez esteja em você isso. Então, vá para frente, leve a sua ideia. E o presidente Lula falou isso, e muito provavelmente, agora que você está dizendo, ele falou para o Haddad, Haddad, tu não precisa da autorização, vai para a rua. Ou seja, as pessoas estão aí. É claro que quanto mais pessoas queridas tiver desse lado, que eu chamo de democrático, lado progressista, melhor para nós, não é? Eu acredito nisso. O Luiz Mauro Ávila Paz Filho diz o seguinte, doleiros viabilizam a transferência de recursos, roubo e desvio para os paraísos fiscais. Está aqui caracterizando os doleiros, o meu amigo aqui. Tem também a mensagem do meu... aqui. O Lecionalta diz, boa noite, Aquias e Rony. Vocês são uma dupla dinâmica. Acompanha há tempos o ótimo trabalho que fazem. Sou professor Elias de Toffoli Antônio, eu acho, né? Minas Gerais. Parabéns. Obrigado, meu querido Lesionalta. Obrigado por estar aqui no Critica Brasil, ajudando os canais também. E tem os amigos aqui que são membros do canal. Christian Castro diz, Aquias acompanha o seu canal desde o início. Você tem um carisma nato de comunicador. Rony também é fera. Obrigado por todos vocês estar mandando mensagem aqui para nós. Rony, você ia falar alguma coisa? Eu acabei lendo... Não, era o que eu ia falar, que eu concordo com você. Essa ideia já está lançada no nosso canal, não é campanha prévia, é só uma ideia. E eu acho o seguinte, nós estamos em estados diferentes, né? E a gente pode lançar mais de uma candidatura, cada um representa o estado. A gente pode, inclusive, que é o que eu lanço no meu canal lá, e o pessoal apoia em peso, mas é assim, chove de comentário, estudar tecnicamente qual é o estado que a gente tem mais audiência, né? E aí redistribui os youtubers lá, a gente, no momento, eu acho que, pô, mas você vai para o estado para sair candidato? No momento, eu acho que o mais importante é defender o país, certo? Não importa se você está em Brasília, Nova York, China, Japão, vai para o estado de onde há viabilidade eleitoral e a gente coloca os nossos candidatos lá. Já pensou? Bancada evangélica, bancada da bala, bancada agropecuária, bancada da esquerda dos youtubers. Cara, esse negócio pode dar liga, você não acha, não? Bancada dos youtubers aí, porra, aí é sacanagem aí. É tiro no meu pé aí, ô Rony. Olha essa ideia aí crescendo aí no tocante a isso aí. Já pensou? Tocante aí? Vamos fazer. Ô, Rony, vamos a outra notícia, a outra situação. Eu gostaria de tocar naquela situação do Sérgio Moro e da delegada, a Marena, a delegada e o procurador. Eu até coloquei assim, juiz, procurador e delegada, né, armando tudo. E o juiz sabia, né? Pois é, em mais um dos vazamentos, como disse o companheiro aqui, mais um dos vazamentos que corroboram aquilo que a gente estava falando. Sabe o que é interessante sobre essas conversas? Que roda e a gente para no mesmo assunto. Conivência, complacência, um projeto. Eles tinham um objetivo, colocar Lula
e essa esquerdalha na cadeia, inviabilizar a candidatura de qualquer coisa que seja nessa direção, uma vingança, né? E para isso eles faziam várias coisas. A realidade dos fatos deixava de ser relevante. O que essa denúncia traz, né, que foi utilizada pela defesa do ex-presidente Lula para juntar nos autos, lá já levaram ao STF, é a grave denúncia de que uma delegada da Polícia Federal, olha só, a mesma Polícia Federal que existe também a suspeita de ter vazado a Operação Furna da Onça para o Flavinho Chocolate não ser preso, para o Bolsonaro não perder a eleição. Uma delegada da Polícia Federal forjou um depoimento nunca existiu, tá? Ela assinou o documento como se tivesse ouvido a pessoa, com escrivão e tudo. Você sabe quando a gente vai lá falar, fica o escrivão. O escrivão não estava lá. O depoimento não aconteceu. A pessoa não estava dizendo aquilo. E ela registrou, está lá assinado com a letra dela, foi colocado nos autos e usado para prender pessoas. Isso aconteceu. E o pior, se você acha que já terminou, tem uma cerejinha que coloca em cima no finalzinho. O pior é que ela fez isso sem pedido. Deltan, que tinha comando sobre as operações escusas, nem chegou a pedir. Ela fez de prontidão. Falou, olha, o Deltan fala numa mensagem. Ela entendeu que era pedido nosso e lavrou o termo com depoimento, como se tivesse ouvido o cara. Gente, eu tô tentando falar com a voz do Deltan aqui, mas não vou conseguir. Mas, meu caro, com escrivão e tudo, não sei imitar ele, mas quando não ouviu nada. Palavras do Deltan vazadas nas conversas oficiais agora, tá? Mas eu disse para você que eu tinha escutado algumas informações, das quais elas chegaram para mim por vias diretas. Quack! Quack! Sérgio Moro. É de rir, né? É de rir porque não podemos ir lá colocar uma algema, não temos essa força. Mas se tivéssemos, era isso. Cara, como que você pode confiar nessa polícia? Né? E o próprio Deltan Dallagnol reconhece, dá, no mínimo, falsidade, com referência ao crime de falsidade ideológica. Falsificou um documento oficial da cadeia. E eles ficam discutindo sobre como salvar ela, né? O Martelo Júnior, que é com quem o Deltan estava conversando, seu correligionário do MPF, e a conversa foi com ele, não com a delegada, diz o seguinte: Deltan, se nós deixarmos dessa forma, vai banalizar, né? Vamos falar com ela para apresentar uma solução. Podemos combinar com ela de nos provocar e, diante dessa notícia do jornal, tal, requerer algo parecido. Então ele já estava, o Martelo Júnior já estava preocupado. Falou, cara, isso vai dar uma merda tão grande que vai desacreditar a gente e dar ruim para ela, cadeia. E aí ele propõe mais um erro para consertar o outro. Fala com ela, porque aí ela pede a gente pra gente requerer o depoimento que nunca existiu, e aí ele passa a ser oficial. Olha que doideira. E aí isso leva aqui, as companheiras aqui e a audiência. Aquele negócio que a gente falava de forçar a delação premiada por deixar o passarinho preso sem perspectiva de sair, e que foi confirmado também, isso leva para um novo patamar. Porque aqui ela evolui, né? Se o país de Bolsonaro não vai para frente, as coisas na Polícia Federal evoluem. Os erros têm progresso. Tem upgrade. Suas definições de erros foram atualizadas. Não precisa mais de prender as pessoas e ficar ameaçando. Você nunca mais vai sair se você não falar o nome do Lula. Não inventa o depoimento. Inventa o depoimento, cara. Vai lá, fala que o escrivão estava lá e assina. Esse é o país que a gente vive, cara. E o STF precisa tomar uma providência com relação a isso. Essa declaração de suspeição precisa sair. Né? O que falta, companheiro Aquias? Meu irmão, quando eu vejo essa situação aqui, eu fico perguntando o que é que falta. Aliás, falta que também alguém denuncie o Sérgio Moro e alguém denuncie o Deltan Dallagnol, porque até agora eles não foram denunciados. Então, eu acho um absurdo que não haja essa denúncia, que o próprio Ministério Público não denuncia, porque fica na parcerada, porque quem denuncia é eles, então fica difícil. Tem que ter denúncia. Denúncia contra o Deltan Dallagnol. Aliás, essa denúncia, esses movimentos saíram do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que pediu para o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria investigar. E agora a Corregedoria abriu investigação contra o Deltan Dallagnol e a própria delegada, que podem perder o cargo. Agora, só perder o cargo, que era uma denúncia, um criminal, algo que eles sintam na pele o que fizeram. Porque não é assim que aqui se faz, aqui se paga? Eu queria que fosse assim.
Aliás, o Robson Befante manda mensagem pra gente e diz: aqui é Santarém, futuro presidente do Brasil. Opa! Aceito, pega aqui, pega, aceito. Já Receba. pensou? O Rony Telles ia ser ministro do quê, Rony? Eu queria ser ministro da ciência, tecnologia. Eu ia assumir Pronto, estou em boa mão. O professor Roberto Cardoso ia ser o ministro das Relações Exteriores, porque ele conhece Canadá, sabe falar. Aquele lá, como é que é? O Eduardo fazia um hambúrguer, e era para ser embaixador. Ia colocar o professor Roberto Cardoso, Relações Internacionais, e aí ia, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, Rony. Se eu pegar e colocar a mãozinha na cabeça do Aquias ou do Rony, eles vão arrebentar também. Esse negócio. Eu acho que o Jota diz o seguinte. Boa noite, Rony e Aquias. O que vocês acham da privatização dos Correios? O Rony vai já dar a resposta dele, e eu também, sobre a privatização dos Correios. E o professor Roberto Cardoso está aqui, gente, na live. Está pensando o quê? Está aqui, ó. Roberto Cardoso diz o seguinte: vocês dois não vai nada. Grande abraços, amigo. Vocês são ótimos. É o cara, ele mesmo. Vamos esforçar agora no inglês aqui, professor. Thank you very much for your money. Opa! Tá, meu amor. O professor Roberto Cardoso é professor de francês também, sabia? Ele tava lá, falava, vai lá conhecer meu canal. Sabe falar francês, Rony? Sei. Sabe? Ó, sei francês. Se eu falar francês aqui, você vai entender. Legado está aqui na live. A ideia foi mais, que eu ia falar francês, porque tem a piada. Você sabe falar francês? Sei, francês, é o que eu sei. Olha, mas ele é ninja. Aliás, né? Desculpa, o professor Roberto Cardoso disse para eu te dar um recado aqui, ao vivo, ainda bem que ele entrou. Ele disse que quando é que ele vai ser chamado, porque já faz uns 200 anos que você convidou ele para ir lá no seu canal, até hoje nada. Eu sou sem vergonha. Eu falo com ele todo dia no WhatsApp. Os youtubers têm temporada, né? A gente tá mais amigo de um, mais amigo do outro, conforme a época. Falando com ele quase todo dia. É falta de ser vergonha esse mesmo nessa história. É pura falta de sacanagem, como o pessoal diz. É um excelente youtuber, inclusive estudo no canal dele. Vai lá sim. O negócio é porque eu não tô usando o StreamYard esse 2 dias, mas eu vou assinar esse StreamYard e nós vamos resolver isso. Eu tava esperando, sabe o quê? Pra ser honesto. Não sei se aconteceu aqui esses últimos 15 dias, a audiência despencou, mas zerou. Depois da eleição do Arthur Lira, eu falei que eu vou convidar o cara numa época dessa, tá muito ruim. Mas agora melhorou. E aí eu vou chamar assim, uma honra, né? Na verdade, vai ilustrar o nosso canal. E você também, né, companheiro? Você também, vamos lá. Já pensou? Assim que eu for chamado no tocante a isso aí, nós vamos entrar, ok? Beleza. Olha, Rony, você é uma graça, né? Você fala de um jeito assim bacana e tal. Olha, pessoal, é importante que você esmague no like também, dê aquela dedada no like. Imagina que quem está perto de você... Não imagina. Aí você... Não faz isso, então faça com o dedo do alien do filme, meu filho. Tem que ter pelo menos do tamanho de cometa. Porra, tu lembrou aí do meu amigo Queiroz, porra. Tu tá de sacanagem, né? Ô, Rony, tá de sacanagem comigo aí, tá ok? Tocante é isso aí. Esmaga no like, pessoal. Arrebenta a boca do sapato. Ô, Rony, agora vamos prosseguir nos assuntos aqui, porque é importante que a gente fale, a gente brinca. Eu levo a mensagem, assim como você também, de uma maneira leve, para que não fique tão pesado para as pessoas que já estão nesse pandemônio todo brasileiro. Mas o que você achou da situação da Petrobras? O que você achou que o Bolsonaro quis fazer ali? O que é? O Bolsonaro ele abandonou o Guedes, porque ele sabe que o caminho do Guedes ferrou ele. Né? Ferrou o país, ferrou ele. Não vai reeleger. A guerra dele contra os governadores é mais um daqueles moinhos de vento que ele fica combatendo. O que aconteceu? O motivo real da gasolina está estratosférica. Né? Acho que são pelo menos uns 3 motivos aí, mas vamos começar pela repartição, esquartejamento. Você já matou. Eu tenho o privilégio de ter comparecido na fazenda do meu pai ao longo da minha evolução de vida e vendo como se pega um boi, né? Você pega, mata um gado, inclusive, né? O gado de verdade. Corta os quartos ali, vai descansando em segundos, um boi que era uma coisona bonita no meio do pasto, virou só uns pedacinhos de carne no congelador. Bolsonaro fez foi isso com a Petrobras. Aquilo que era, segundo o próprio ex-presidente Lula, a garantia do futuro da soberania do nosso país, Bolsonaro começou a dividir. Petroquímica acaba com isso, refinaria acaba com isso, para criar
no começo para agradar o Guedes, porque ele não faz ideia do que ele estava fazendo. O Guedes veio com essa visão neoliberal do Ciro Gomes, a palavra, neoliberal, de que menos Estado, pá, entregou tudo a preço de banana, pelo preço de... Imagina você comprar uma empresa pelo preço do lucro dela de um ano, com o dinheiro financiado do governo ainda. Entregou para todo mundo. Acabou com a nossa autonomia, com a nossa capacidade de industrialização. Aí a gente passa a importar os insumos, porque não tem mais as fábricas aqui. Aí você vai importar no preço de fora. Além disso, tudo que ainda se faz aqui depende do dólar, porque tem alguns insumos que são estrangeiros, justamente porque a gente não está mais produzindo. E o dólar como é que tá? Sim que lá vai cacetada. Sim que lá vai ser cacetada, como disse, sabe quem? Um comunista muito famoso chamado Paulo Guedes. Ele disse, se a gente fizer muita merda, o dólar passa de 5 reais. O dólar passa a valer mais que 5 reais. Então aconteceu. E aí junta isso com um monte de outras coisas. Agora a gente está importando e, por fim, a política de preço e paridade da Petrobras subiu o barril lá fora, sobe aqui astronomicamente, né? Ideia do Temer, que o Paulo Guedes bateu palma e deixou continuar, implementou, aprimorou. Então junta tudo isso, a gasolina tá assim que lá vai pedrada. Isso não faz até sentir saudade daquela moça do poço lá que falava, não abasteçam, não pode ter que tirar Dilma. Você lembra dela, né? Então, tudo isso, a gasolina tá lá em cima. Aí o que o Bolsonaro faz? Estratégia Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Coloca nos governadores, são a bola da vez. Diz que é o ICMS, colocou no PCC, governador, PCC. Agora até começou a colocar, começou a cancelar o mercado. O mercado de Paulo Guedes, que mantém ele lá. Não, aí tem algumas pessoas no mercado que gostam de como a coisa tá, não querem mudar, e tá colocando a culpa em todo mundo. No que se refere ao mercado, no que se refere aos estados, em média, 15% de ICMS. Eu acho que esse pessoal, às vezes, é tão tampado, para não falar outra palavra, que não sabe pegar o calculador e bater. 5,60 gasolina por aí, menos 15%. De cabeça eu não sei fazer, mas tenho certeza que não é menos que 4,50. É mais que 4,50 alguma coisa. Não passa nem perto dos 2,30 que estava no governo Dilma, que tinha que ser tirada porque o diesel estava muito caro, porque a gasolina estava muito cara. Não vai resolver o problema os 15%. Aí ele vem e me fala que a culpa é do PCC. Se não fosse o PCC, podia ser pelo menos uns 15% a menos. Pega os outros 4 e pouco e tira 15% e vê se chega perto dos 2. Não chega, não faz diferença. O ICMS sempre teve aí e o combustível na época do governo Dilma era 2,30 e pouco. O PCC sempre teve aí. Inclusive eles falam que o PCC era mais. Lá acabou o PCC, não foi? Não acabou com a criminalidade? Mas tá aí o PCC fazendo a gasolina ser 15% mais cara, não faz diferença nenhuma. Tá cara com ou sem os 15%. E agora a culpa é do mercado. Bom, exclui o mercado, apaga, né? Não vê no elexistão do Bolsonaro, nem precisa de mercado mesmo. Já tá acabando com ele, tá todo mundo fugindo. O Bolsonaro é um desesperado, incompetente. E essas estratégias dele de ficar dando gracinhas para cada um imobilizar o gado, eu não sei como ainda funcionam, porque a gente vacina o povo todo dia contra isso. Fala, gente, pelo amor de Deus, pega uma calculadora, subtrai 5,60, 15% e vê quanto fica. Vê se resolve. Tira o ICMS hoje, o que não dá para fazer, registro de passagem, porque esse dinheiro precisa vir de algum lugar, não dá para fechar a conta. Tá? Mas tira os 15%, não vai resolver. Não vai resolver. E eu, às vezes, sabe o que eu estava me perguntando ontem? Talvez você possa me ajudar aqui. Como que funciona a questão dos partidos? Porque nessa área eu sou meio noob, eu reconheço, tem muita coisa que eu estou aprendendo. Os governadores pertencem a algum partido. Esses são os partidos dos deputados que estão lá, dos senadores. Como que fica essa dinâmica partidária dos governadores sofrendo esse tipo? Porque, cara, você pode odiar um governador, mas isso é a coisa mais baixa que você pode fazer na face da terra. Esse tipo de ataque vindo do Bolsonaro, e os senadores e os deputados falam que não, tá tudo bem, não vai passar impeachment, como disse o Rodrigo Maia. Né? Elege o Arthur Lira. Será que os partidos não conversam com esses deputados? Fala, cara, não tem como, você tá vendo que o homem está acabando com a candidatura, com a gestão do governador tal, que é do seu partido, né? O que fazemos aqui? Como que funciona isso? Você tem alguma informação? Ó, essa situação dos governadores, primeiro que a maioria dos governadores que a gente tem hoje nos estados são alinhados ao Centrão. Né? A maioria deles são alinhados ao Centrão. Nós temos poucos de esquerda, na verdade. Poucos governadores de esquerda, dá até para a gente citar aqui, por exemplo, como lá no Ceará, lá na própria
na Bahia, nós temos ainda também no Maranhão, ou seja, são poucos. Os que estão ali são alinhados à política econômica do neoliberalismo. Então não fazem muito. O problema é que o Bolsonaro ele utiliza as redes sociais e acaba pegando essa ideia, porque ele primeiramente passou a responsabilidade que o preço era por causa dos governadores. Mas o ICMS sempre houve, sempre teve. No governo da Dilma, era 2,30, 2,60, também tinha ICMS. No entanto, era mais barato, porque a política de preços da Petrobras era diferente. Não era a mesma. Ela mudou depois que a Dilma saiu. Como o presidente Lula elencou hoje, que a saída da Dilma foi exatamente para mudar os preços da Petrobras e colocar ela para lucrar para os acionistas e não para o povo. Porque a Dilma queria que o resultado do pré-sal fosse saúde, em primeiro lugar, e educação. Só que o que aconteceu? Eles tiraram a Dilma, a Petrobras veio com outro preço atrelado ao dólar e à política internacional, e o que o Bolsonaro fez agora com a troca do presidente da Petrobras, do Castelo Branco, ele colocou o Lula em Silva e resolveu não, porque o dólar disparou, porque as bolsas de valores entraram em choque. Ou seja, ele diminuiu o preço da Petrobras, aumentou o preço do dólar e, consequentemente, aumentou o preço do combustível de novo. Ou seja, ele faz isso para gado ver, para gado olhar e dizer o seguinte: porra, o nosso mito está fazendo alguma coisa pelo Brasil. Olha só, ele tira um cara que é para baixar o preço. Deixa de ser burro, deixa de ser besta. Você pode trocar todo o conselho da Petrobras. Se você não trocar o plano de como esses preços são veiculados, não adianta nada. Então, para mim, foi uma jogada dele trocar para fazer a gadaiada ficar aplaudindo. Tanto é que ele, desde o Temer e ele, já venderam várias refinarias da Petrobras e estavam querendo vender mais. E o Mourão entregou o jogo hoje. Ele falou o seguinte: o que está se fazendo é para acelerar a privatização. Aí me diz, como é que o cara quer mudar o preço? Tu acha que se a Petrobras for privatizada, o precinho vai lá para baixo? Meu irmão, o cara quer lucrar, porra. Né? Sabe, aí fica difícil. Você sabe que eu passei por uma situação semelhante? Vou fazer um parênteses. Pode ler. A Neida Santos diz o pior: o próprio Guedes comprou. Né? Lá essa situação aí deixa a gente meio... Pessoal, fala, Rony, desculpa. Lá em Colinas, antes de vir para trabalhar com política, eu tinha uma empresa de automação de universidades. E algumas dessas faculdades, universidades, eram públicas da prefeitura. Foi um esquema que aconteceu só no Tocantins. Geralmente, a prefeitura não tem faculdade mesmo, não. Mas aí o povo, a oposição, conseguiu, na minha cidade, convencer as pessoas. Veja só, deixa eu dar mais detalhes. Essa faculdade era excelente, de direito, de história, de geografia, historiador, se não me engano. E o pessoal estudava lá, pagava prestaçãozinha de 400 conto, era uma sociedade, misto, né? Era um misto, era público, mas você pagava mensalidade porque a prefeitura não conseguia manter. E aí começou a convencer a população, olha só, de que isso não estava certo. Conseguiram convencer a população de um município ímpar que tinha uma faculdade, de que essa faculdade não devia existir, devia ser privatizada. Beleza. A faculdade dava emprego para a indústria de tecnologia da cidade, ia fazer vestibular, comprava papel na cidade, tudo o que ia fazer, comprava na cidade. E eu participava de reuniões com o prefeito da cidade, com o presidente da instituição, e sempre tinha essa preocupação, inclusive era petista, adivinha só. Sempre falava, vamos comprar na cidade, vamos trabalhar com quem fabrica aqui. Mas então o lugar é mais barato, tá, mas esse lugar vai levar o dinheiro para fora, eu quero que o dinheiro fique aqui. Inclusive, eu fui contratado para ser o programador da faculdade com essa ideologia, né? Então, vamos privatizar, pá, ver com aquela onda. Conseguiram, na justiça, provar que a faculdade não poderia ser da prefeitura, porque cobrava a mensalidade. Conseguiram vencer na justiça. Obrigaram a prefeitura a vender a faculdade. Agora eu te pergunto, te faço um desafio. Vá lá na faculdade, Fiesc, Colinas, Tocantins. Vá lá, procure pessoas da cidade que trabalhem com salário digno. Vá lá, procure indústrias que prestem serviço para a faculdade, que tenham crescido, prestando. Não tem. Vá lá e procure pessoas que paguem mais barato no curso ou com mais qualidade. A faculdade tinha doutores, juízes, médicos, tudo de excelente qualidade que vinha de Palmas, 400 quilômetros de distância, para dar aula. Vai lá e procura. Eu passei por processo de privatização. Primeira coisa que a privatização faz nesse tipo de setor é arrancar todas as cabeças e levar para a matriz. Você não tem que pensar aí nessa cidade.
Você tem que só que mandar fazer o que a gente mandar fazer. Sabe aquela relação matriz-colônia, né, que tinha Portugal e Brasil? É o que acontece. E isso eu tô falando de uma faculdadezinha microscópica comparada com o que é a Petrobras. Esse monstro que ainda resta lá, de tanta capacidade de produção. E é o que vai acontecer. Privatiza. Privatiza. Toca tudo na mão dos outros. A primeira coisa que vai acontecer, vão arrancar toda a indústria de tecnologia que tem lá dentro e levar para fora, para as matrizes. Aí vocês só tem que obedecer. Arranca o petróleo cru, do jeito que a gente mandar, e envia para nós, a gente refina, leva para fora. Que país vai ter autonomia? Que país vai sair da era agrária e se tornar um país industrializado, tecnológico, científico, nesse padrão? E me diz qual é a intenção de... Gente, vai privatizar para ficar mais barato. É isso? Gente, olha essa frase. Não precisa nem... Esquece tudo que eu argumentei. Vai transformar em uma empresa de um dono que existe para ganhar dinheiro. E isso vai fazer ficar mais barato. Será que nós chegamos a esse ponto aqui no país de ter gente que raciocina assim? Né? Tem gente que acredita nisso. Aliás, e tem gente que pensa que na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos e na França não tem empresa estatal. Tem gente que imagina isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá nos Estados Unidos tem 7 mil empresas estatais, que vai desde financeira, siderúrgica, elétrica, etc, etc. Na Alemanha, por exemplo, a empresa como a Volkswagen, por exemplo, tem 20% do capital estatal nela. E muita gente não sabe. Mas vocês acham que eles vão vender para todo mundo? Imagina, que eles querem comprar para serem os donos. A Alemanha quer comprar, os Estados Unidos querem comprar, a China quer comprar, é óbvio. Por quê? Porque eles estão de olho no patrimônio deles. Só que o idiota que fica vendendo à toa, não. Ele tem que vender o produto desta empresa que é estatal brasileira, não vender a empresa. Porque como é que você vai vender um capital que você lucra durante um ano e vai vender a empresa por esse valor? Você não tem lógica. Então, o que acredito, o que falta na vida das pessoas é estudo, é estudar um pouco, aprender um pouco de história, aprender um pouco de geografia, aprenda um pouco de sociologia e filosofia, porque você se liberta dessa cabeça dura, para de ser abestado, não é? Fica com essa leseira. Tem uma pessoa que perguntou aí o que tu acha da privatização do Correio. Você lembra? Sim, sim. É para responder já? Sim, por favor. A primeira, em complemento com o que você acabou de falar, né? Por que acham que não tem estatal nos Estados Unidos? Nós estamos vivendo a era da pós-verdade. A verdade, ela não importa mais, deixou de ser relevante. Sabe aquela sua máquina de datilografia lá, que já não tem mais nem a sucata dela? Deixou de ser relevante. Escreva o nome verdade naquela máquina e jogue fora, é o que está acontecendo. O que vale agora? O que eu quero que seja verdade. Até a religião ficou um pouco assim, né? O Jesus Cristo personalizado. Cada um tem o seu, né? Tá envolvido no bolsonarismo. O Jesus Cristo deles é o armamentista, com esse negócio de Rambo assim, com o cabelão longo, né? Jesus Cristo personalizado. É a era da personalização. Eu deixo do jeito que eu quiser. Então, qual é a verdade deles? A verdade deles é que não existe estatal lá fora. Existiam os documentos, a empresa tá lá trabalhando, pouco releva. Faz diferença. Eu quero que seja assim. E, inclusive, esse é um desafio para a esquerda. Tá? Parar, não é só parar, mas conseguir quebrar essa cadeia de disseminação de informações do bolsonarismo. Mas depois a gente fala disso. O Correios, de novo, é uma questão de verdade sua. Te ensinaram, e aqui falando com a audiência bolsonarista, claro, te ensinaram que estatal tem que dar lucro. Sabe o que é que tem que dar lucro? Empresa privada. A estatal tem que promover o desenvolvimento de qualquer área. Se você... E é uma questão simples de você entender. Se não é necessário promover o desenvolvimento, isso é uma tarefa para o mercado privado. Isso aqui dá lucro, é uma seara que pode implantar uma empresa aqui e ir lá e rachar de ganhar dinheiro. Ok, abre aí para iniciativa privada. Beleza. Agora não, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui é difícil, isso aqui não tem ninguém no Brasil com capacidade de mexer com isso, não tem o velho da van, passa longe de ter capacidade de investir nessa área. Entra o Estado. Os Correios não... Ah, mas o Correio deu prejuízo de tantos bi. Não tem que dar lucro. Tem que resolver o problema. Qual é o problema que o Correios tem que resolver? Entregar uma carta,
lá naquela cidadezinha do Amazonas, que são 5 dias de barco, de canoa, de não sei o quê, enfrentar a flecha de índio para poder entregar uma carta lá. Uma carta, um pacote do Mercado Livre, um insumo para uma aldeia. Esse tipo de lugar, a empresa privada não vai porque não dá dinheiro. E o Correio tem essa missão. Ah, Rony, mas você fala tão bem nos Correios, no seu canal. Eu já tive tanto problema com o Correio. Eu não gosto do Correio. Eu também tive. Empresas têm problema. Vá se trabalhar com outra empresa para você ver como é. Ela vai te dar dor de cabeça. Talvez não do mesmo jeito. Você sabe por quê? Porque lá o funcionário trabalha 24 horas por dia. Porque lá o Mercado Livre tá aí com as entregas mais rápidas que existem. Tá? Realmente tá rápido. Tá assustadoramente rápido. Mas sabe quem vem entregar na minha porta aqui? Um cara que eu nunca vi, um cara que não tem emblema, não tem nada. Eles estão aqui, eu não sei se você deve ter percebido, você deve receber. Eles estão uberizando a entrega. Você tem, tipo, você vai lá e eles te chamam no meio da rua, não sabe nem quem você é. Ó, tem uma entrega pra casa do Rony Teles lá, vai lá e entrega lá. O cara, esses 2 dias, entregou um par de sapato aqui, um par de tênis. A minha mulher comprou um negócio pro cabelo, chegou uma caixa de sapato, eu abri o negócio. Pô, mas você comprou sapato sem falar comigo, tá ok? Eu vou ver essa economia. Não comprei isso aí não, você não é meu não. E eu, sapato roxo, com lilás, não era nosso. Você sabe por quê? Porque não é um profissional que tava fazendo, era um pops aí. Aí fica barato, aí fica rápido, e fica uma bosta. E alguém acaba tendo que pagar a conta em algum lugar dessa uberização da entrega, né? O cara não tem seguro-desemprego, o cara não tem vida, o cara não tem qualidade, o cara trabalha 24 horas por dia. Depois é o Estado que vai arcar com as doenças desse cara. Então, os Correios, de novo, nem davam tanto prejuízo quanto eles falam, e ainda que não desse, ele cumpria a sua missão e poderia cumprir melhor. Tem problemas? Não joga o bebê com a água fora quando você vai dar banho, a água tá suja, joga só a água, deixa o bebê. Tem problema nos Correios? Vamos trabalhar para que melhore. Agora, o Bolsonaro, desde que entrou, trabalhou para que a coisa ficasse muito pior. Tá impossível trabalhar com os Correios agora. Isso não é culpa dos Correios, é culpa do Bolsonaro. Você não consegue nem falar nos Correios. Estou tentando falar, não consegue. Acabou. E quando você vai olhar esses bilhões, que eles falam que não é bilhões, você vai olhar o que realmente deu de prejuízo, divide por cada cabeça de habitante, você vai ver que fica centavinho. Centavinho, é como se fosse uma espécie de imposto. Você paga o centavo para ter um serviço público que atende, distribui essas encomendas onde as outras empresas não querem ir. Abre para o mercado privado, não tem problema. Não tem problema. Mas é preciso entender, de uma vez por todas, que empresa privada, estatal é estratégica, não tem que dar lucro. Essa é a minha posição. Pensa diferente, Aquias? O J. Santos, ele lembra assim, que mais as estatais dão muito lucro, né? Ou seja, a Petrobras é a que mais lucro dá. As Furnas, aliás, Furnas é uma das grandes empresas brasileiras, mas ninguém fala, né? Que elas são fornecedoras de energia. Mas o problema... as pessoas pensam que quando a gente fala assim, a gente é contra a empresa. Nós não somos contra a empresa privada. Nós não somos contra empresário nenhum. Eu acho que tem que se desenvolver. O que nós estamos nos referindo aqui, ao menos na minha concepção, é que coisas estratégicas para o país não se privatiza. Eu acho que existem coisas que privatizaram que não era para privatizar, mas eu não estou falando eu acho que tem algumas outras coisas que privatizaram e era para privatizar. Não, eu não acredito que tudo tem que ser privatizado, mas eu acredito que aquilo que foi privatizado já foi um exagero, porque nós não tivemos a questão em troca. Por exemplo, a própria Vale. A Vale era uma grande empresa estatal, de repente venderam a Vale, e pelo preço de banana, o que a Vale fatura no mês, venderam ela sempre. Então, eu acredito que a gente precisa se modernizar, mas entender que no Brasil, empresas estratégicas não se faz. Você compara com o mundo lá fora. Faz essa comparação. Você vai vender a tua água, o teu petróleo, a tua logística, né? E colocar na mão de gente que... Não vai. São essas situações. Aliás, o próprio Jair Bolsonaro, quando ele era aquele Jair Bolsonaro que falava e tal, ele foi no programa do Jô Soares. E você lembra? Ele foi no programa do Jô Soares e disse... Aí lembraram ele desse negócio que ele falou que é para matar o FHC. Por quê? Por que ele queria matar o FHC? Ele disse assim, para começar do FHC aí, tem que matar os 30 mil, começando pelo FHC. Por quê? Porque ele era contra as privatizações. Porque o FHC tinha privatizado empresas que não eram para privatizar. Na concepção do seu Jair Bolsonaro antes. Ele era contra as privatizações. De repente mudou o esquema.
Por quê? Porque ele sabe que a roda, não é, andou, ele também fez essa situação todinha virar o que se transformou, e hoje, eu até coloquei um vídeo dele hoje, falando com Flávio Bolsonaro, e falando essa situação de que não se privatiza empresas. Deixa eu ver se está por aqui ainda, Rony. Rapidinho aqui, só para eu pegar para vocês se está. Ele falando aqui, aqui, ó. Está bem aqui, encontrei. Vou postar aqui para vocês. O que for estratégico não será privatizado. Ninguém vai privatizar Banco do Brasil e Caixa Econômica, por exemplo. O sistema elétrico é estratégico. Viu? Ele falou do sistema elétrico é estratégico e ontem mandou vender a Eletrobras. Nós devemos preservar o núcleo, no mínimo, do sistema elétrico. O que for estratégico, como Furnas, por exemplo, nem passa pela nossa cabeça a palavra privatização. Se você botar gente competente na frente dessas estatais, não indicadas por grupos políticos, essas estatais têm como dar lucro. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas tomam conta do seu sistema energético. Se for o caso, faremos a mesma coisa aqui. As Forças Armadas colaborarão com essas estatais. Nós acreditamos nesses funcionários. Furnas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, entre outros. Ou seja, o Bolsonaro, tudo para ele tem que ser militar. Se não for militar, não funciona. Ele tem que militarizar tudo. Aí ele dá exemplo dos Estados Unidos. O ex-presidente Lula tocou nesse assunto, né? Que a gente já fala aqui um tempão também. Essa é outra verdade, pós-verdade. Os militares são mais ilibados, são mais organizados, são mais competentes. Não são. E nem mais inteligentes, como uma das contribuições do bolsonarismo para o Brasil. Temos que agradecer, é mostrar que militar é até um pouco mais burro que a média da população, inclusive generais. Desculpa, é a realidade. Mas assim, só para fechar isso aí, aqui fica claro que o Bolsonaro é acima de qualquer outra coisa, que, com perdão dos cariocas a trocadilho, um surfista, né? Ele vai surfando conforme a onda vai mandando. Ele tá certo, é estratégico, tem que manter no status, só não tá certo com relação aos militares. Mas como a onda tá soprando pro outro lado, agora ele faz o que precisa, né? A Bia Moraes diz, boa noite, Aquies e Rony. Eu também sou inscrita no canal do Rony, porque eu também não gosto do jabuti chifrudo em cima do poste. Não posso mais falar isso, não. Lei de segurança. Jabuti chifrudo, né? É. O Rony, quando você falou aí dos generais, dessa questão do Bolsonaro achar que só eles resolvem, o Pazuello, que disse que era o exemplo de logística. Você lembra que o Bolsonaro elogiava ele, que ele era o exemplo de logística? O cara agora mandou, lá em Manaus, lá no Amazonas, chegou menos vacinas para lá, porque ele errou a Amazonas e a Amapá. Mandou a vacina que era do Amazonas lá para Amapá. Tu tá entendendo? Hoje, chegou... Aí a pessoa diz, cadê a vacina daqui? Por que veio menos? Não, porque o Pazuello se enganou, ele viu Amapá, a Amazônia, é tudo igual, ele se enganou. Você tem uma ideia? Aliás, fala aí do aspecto positivo desse governo, seu petista do caralho. Por que você não fala do que tem de bom? Vai ter que botar um GPS onde tá essa coisa boa, porque nós não estamos achando, não. Cara do céu. O cara que conseguia unir a agulha com a vacina, com a seringa, agora não conseguiu achar e o Amazonas é grande. Né? É o maior estado do Brasil, ele não conseguiu encontrar, não. E, Rony, e tem uma cidade agora que está passando por um problema gravíssimo também, como lá em Manaus, que é a Araraquara. Tem mais de 4 mil mortes por Covid e óbitos desde o ano já superam os de 2020. O negócio lá tá ruim. Não tem. Não tem, não. É equívoco. Tá errado essa matéria, não tem, não. A pandemia tá no finalzinho. Não foi o que o presidente falou? A pandemia acabou. Não tava acabando? Pra que esse desespero por vacina? Não tem isso. Esse fake news, tá ok? Não é assim que funciona? Aqui, ó, a realidade se impõe. A realidade, ela se impõe. Ela demora um pouquinho, mas ela se impõe. Né? A restrição de circulação é a recomendação feita pela Organização Mundial de Saúde. Devia ter sido adotada desde o começo. Sempre dou esse exemplo lá no canal, companheiro Aquies. Você está limpando a casa, né? Quem é senhora de casa, quem é senhor de casa aí sabe como é que é. Então, construção é bom para você ver isso, né? O pessoal tá ali fazendo aquela poeira, aquela entração para dentro de casa.
Você consegue limpar uma casa com a construção derrubando pó o tempo todo, com gente indo lá no lamaceiro e vindo para dentro da sua casa? Você não vai conseguir, certo? Então é melhor que você saia da casa, nem sempre tem jeito. Saia da casa, deixa o povo trabalhar, quando o povo acabar, você vai lá e limpa. Se no caso, não é construção, tá saindo, deixa a pessoa terminar de limpar, colocar uns tapetinhos na porta, secar aquela lama que tem lá fora, para que possa usar. O que nós fizemos na pandemia? Ficamos desrespeitando as recomendações de circulação. Ficamos zombando com a situação. Até poucos dias atrás, o meu próprio pai falava, isso aí é exagero, histeria, porque é bolsonarista. Histeria da imprensa. Agora tá lá, pegou Covid, pegou meus irmãos, todos pegaram Covid. O pessoal na cidade, ele mandou áudio para mim, meu filho, tá todo mundo contaminado, virou uma loucura, tem cidade que você não pode nem pôr o pé. Eu falei para ele bem devagarinho, falei, ó, eu avisei, não avisei? A gente falou que era assim, mas a pessoa só vê quando sente na carne. Não serve nenhum exemplo do outro lado da rua. Só serve na própria carne. Quando ela adoece, aí tem pandemia, certo? Então, de novo, se a gente tivesse feito tudo certinho, e olha, quem falou isso, por último agora, não foi nem um cientista esquerdista, não, foi o próprio Banco Itaú, emitiu um relatório e falou, olha, em síntese, quanto mais tempo vocês ficarem brincando, mais tempo a gente vai ficar nessa, e é impossível retomar a economia sem a vacinação. Acaba com essa ilusão, certo? Então ficamos brincando, não tem pandemia, faz aglomeração, final de ano vai lá ver o seu parente, aquele vídeo lá do Ceará, da moça falando do pai que morreu, é uma atriz, o pai dela morreu de infarto, seu globoleixo, né? O pessoal chegou a um ponto de deficiência, não posso falar deficiência mental, o pessoal pediu, disse que aí é bullying com o pessoal, deficiência cognitiva, onde não se reconhece mais uma atriz. Tá, é atriz na propaganda do Ceará. E daí? Ela tá falando numa propaganda. É uma propaganda. Você pegou a parte que é uma propaganda? É uma propaganda para te mostrar o que pode acontecer se você não respeitar a restrição de circulação. O que acontece é isso aqui, ó. A cidade que o Aquias mostrou, curiosamente, a cidade dos hackers de Araraquara, né? Como a questão do Praça é Nossa, lotou UTI. Já estão 3 dias com 100 leitos na UTI. O lockdown é total. E é isso que vai acontecer se a gente continuar brincando. Você, brasileiro que está cansado, você, brasileiro que está trancado dentro de casa, é que tem que decidir se vai acabar com a pandemia ou não. Só tem um jeito, cara, não tem outro. Para de circular quando não é necessário, usa a máscara, limpa as suas mãos com álcool em gel sempre que tiver em contato com as coisas na rua e defenda a vacinação. De preferência, vem para cá, para o canal Critica Brasil, se inscreve, ativa o sininho, senta o dedo no like e vem acompanhar as orientações que a gente dá aqui diariamente, todo santo dia combatendo os obscurantistas bolsonaristas. Mas também tem sal pro gado, não tem, Aquias? Tem, a musiquinha é assim, tem muito gado aí, tem muito leso bolsominho aqui, tá todo gado querendo sal, e o Critica Brasil vai te dar assim. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Sal, 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 chama o gadinho pra comer o sal. Oi, Rony Teles no canal Critica Brasil. Rony, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por abrilhantar aqui o Critica Brasil. Por favor, a palavra é sua. Bem, sou eu que agradeço, é uma honra estar aqui. A gente não aparece mais porque nosso canal é um dos mais recentes, nós estamos engatinhando ainda. O companheiro aqui já convidou outras vezes, viu, gente? Não é outra situação que não seja a minha incapacidade de prestar a vocês um serviço ao nível que eu acho que vocês merecem, né? Que a audiência merece. E é uma honra. 240 mil pessoas de lá vêm aqui, dão um abraço virtual, um toquinho de mão durante a pandemia, nessa galera forte aqui. O pessoal gosta muito de você aqui. A nossa audiência tem uma intersecção muito grande, né? Tem as diferenças e a gente vai... a audiência que não se conhece, né? E o objetivo dessas lives também é fazer com que a gente se conheça. Vem de lá para cá, vai de lá para lá, e a gente vai juntos rumo a 2022 combatendo essa onda de culto à ignorância. Conheçam também o canal Rony Teles se quiserem, vai lá, puxa a cadeira, senta, deixa o dedo no like. O importante é você estar com a gente, manda superchat, porque a gente não recebe remessa internacional de Miami, né, que nem o Alan dos Santos. Vem para cá no Critica Brasil, vai no Rony Teles, vai no Pensando Alto, acompanha. Não desista, porque a gente ri aqui, é para você saber que a gente sofre do mesmo jeito que você, e divide aqui contigo essas expectativas. E a gente tenta tornar o teu dia mais tolerável.
tá? A gente ri não é porque não se importa, a gente entende a gravidade e é por entender mais que as outras pessoas que a gente acha que é importante balancear com o humor também. Vem pra cá junto com a gente, beleza? Muito obrigado. Você falou tudo, viu? Assina embaixo. Paulo João Mota diz, presidente imita é mal educado. E mal educado. Por que será que ele ficou tão nervosinho? Né? Ele está comentando com certeza a questão do Flávio Bolsonaro. Luiz Mauro Ávila diz assim, é um enganador. Enganado? É verdade, um enganador enganado? É isso aí. Gente, muito obrigado por todos que estão aqui. O Vinícius Lutador, Cleide Costa e como é que é? Iria Machado, Miriam Carvalho, Giovana, todo mundo que está ao vivo, Lúcia Rocha, Sérgio, muito obrigado para todos vocês. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Obrigado, Rony Teles. Esmaga o dedo antes de sair, gente. Tchau. Feliz noite para todo mundo. Tchau, pessoal.